assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Olha só, fazer com que Lázaro não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou aos judeus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão: o morto, Senhor, já cheira mal, porquanto já é de 4 dias. Amém? Eu falei para vocês que eram de 4 dias. Então eles falaram assim: se Jesus estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus permite, que certas coisas venham para que seja manifestada a glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado. Ele estava em outro lugar, cumprindo outros afazeres. Ele não deixou de fazer o que ele estava fazendo para atender a Lázaro. Se você ler anteriormente, é mandado falar: não, ele só dorme. Por quê? Porque Jesus é sabedor de todas as coisas. Ele sabia que, se independente de Lázaro estar morto há 1 dia, há 3 dias, há 4 dias, ou há 1 mês, ao ele pisar naquele lugar, a morte teria que sair. A morte teria que se render aos pés dele. Isso chama-se confiabilidade, confiança. Nós temos que confiar, amados, mais em Deus. Às vezes ficamos apavorados. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vai vir uma desgraça, vai acontecer algo ruim. Ai, me falaram que vai fazer isso, ai, me falaram que vai acontecer aquilo. Responda assim: eu estou orando. Eu estou clamando ao meu Deus. E se acontecer, será porque Ele está permitindo. E depois que Ele permitir, Ele descerá em sua glória e moverá todas as coisas ao meu favor. Amém, amados? Amém. O que eu quero dizer para vocês, nós já estamos encerrando, é que Deus, Ele muda o decreto que está sobre as nossas vidas. O decreto que está sobre a vossa vida. Talvez você seja uma pessoa bem-sucedida, em alguma área, mas talvez tenha alguma outra área que há um decreto na sua vida de falência, há um decreto de rejeição, há um decreto de exclusão, há um decreto de doença, de morte. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele vem hoje e Ele muda esse decreto que está sobre a sua vida. Vida dos líderes, dos auxiliares, que depois que passam a exercer uma liderança, depois que passam a experimentar um compromisso a mais com Deus, começam a sentir as suas fragilidades, começam a se sentir um quanto que necessitam mais da presença de Deus. Vocês que serão futuros líderes, pastores deste lugar e de outros lugares que Deus te mandarão. De repente você começa a olhar e ver através dessa ministração, dessa palavra, fala assim: puxa vida, mas nisto a minha vida está amarrada, nisto outro eu preciso de ajuda, eu preciso de libertação. Foi falado aqui sobre decreto de rejeição, decreto de exclusão, decreto de falência, decreto de doença e de morte. Amém? Então que neste momento, eu peço que vocês fiquem de pé em nome de Jesus. Todos vocês, nós não vamos ligar, pedir para os levitas, mas todos vocês. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça agora. Feche os teus olhos. Esse, para começar,
é um teste de obediência. Aquele que não estiver de cabeça curvada e de olhos fechados é desobediente. Amém? Curva a sua cabeça e feche os teus olhos. Eu sei que às vezes é difícil a obedecer um simples comando, a obedecer um simples ordem. É difícil. Vem um pensamento, vem alguma coisa para fazer com que você levante a cabeça, para que você olhe, para que você se distraia. Eu quero que neste momento você comece agora a falar com Deus. Abra a sua boca. Dentro desses 5 decretos que eu ministrei, que eu fui assim como Elias, usado por Deus, mas foi Deus que mandou a mensagem. Eu quero que você se examine agora. Em qual decreto desse que você está? Qual decreto desse que está sobre a sua vida? Qual que tem barrado o seu ministério? Qual que tem impedido você de agir, de crescer, de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, de ser um bom esposo, uma boa esposa, de ser um bom líder, uma boa auxiliar, um bom discípulo? Comece a orar, comece a falar com Deus. Primeiro decreto é o decreto de rejeição. Talvez você foi rejeitado. Talvez na igreja que você era, as pessoas te abandonaram, te deixaram de lado, e você sofreu uma rejeição. Talvez você era diferente. Talvez as suas ideias lá naquele lugar incomodavam as outras pessoas. Talvez na sua família, Deus ao te separar te encheu com um propósito e você não foi entendido. E você foi rejeitado. Talvez a tua mãe te abandonou quando você ainda era criança. Talvez o teu pai dava mais atenção para os amigos do que para você. Talvez você nem conheceu seu pai ou sua mãe. Talvez no ministério que você estava, você era só um. E você recebeu rejeição. Talvez assim como José, você era excluído por ter um comportamento como José, falava demais, passava as coisas que Deus tinha para você, e as pessoas falavam, não vai concretizar. Ah, o fulano se acha muito, a ciclana se acha demais, nunca que Deus vai fazer isso. E você era excluído do meio. Você chegava e as pessoas saíam às vezes de perto de você, se sentiam incomodadas com a sua presença. Não queriam você por perto, você era excluído. Era você chegar e a conversa parava. Talvez esses 2 decretos tenham trazido na sua vida uma barreira te prendendo até hoje, fazendo com que você não consiga caminhar, não consiga confiar mais nas pessoas, não consiga se entregar verdadeiramente para Deus. Talvez havia sobre você um decreto de falência. Talvez o teu pai te amaldiçoou, falando que você sempre seria um burro de carga, que você seria uma pessoa que não iria progredir, conquistar na vida, que você não servia para fazer nada. Talvez pastores disseram que você era inútil, que você era incapaz. Disseram que você não ia servir nunca na obra de Deus. Mataram, decretaram sobre você um decreto de falência, fazendo com que os seus sonhos que foram sonhados, os teus desejos de servir a Deus, não se concretizaram. Talvez um dia você sonhou tão alto em servir a Deus. Talvez um dia você sonhou em estar no púlpito pregando a palavra. Talvez um dia você sonhou em estar ministrando a palavra de Deus aqui neste lugar. Mas levaram o teu sonho à falência. Talvez você desejou começar vários negócios, em todos eles você foi frustrado, porque disseram que você nunca ia conseguir,
Disseram que você sempre traga a existência de coisas que não existem para te abençoar. Hoje eu mudo as coisas em volta de ti. Faço tudo novo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Começa a orar, igreja. Começa a receber sobre a sua vida a mudança desse decreto. Decreto de falência, decreto de exclusão, de rejeição, se transforma num decreto de amor para a sua vida. Decreto de dor, decreto de solidão, se transforma em decreto de amor. Presença de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Decreto de falência se transforma em decreto de conquista, em decreto de prosperidade, em decreto de fartura, de existência das coisas boas de Deus, das promessas de Deus vindo a existir sobre as nossas vidas. Decretos de doença se transformem em decretos de saúde, de vida em abundância, que seja sarado todos aqueles que estão presentes neste lugar, que recebam cura do alto da sua cabeça até as plantas dos seus pés, cura do corpo físico, cura da alma. Todo decreto da morte, todo decreto da morte sobre a tua vida, ela sai agora. Você vai dizer comigo assim, a hora que eu falar 3, você vai dizer sai. Em nome de Jesus Cristo, o decreto de rejeição, decreto de exclusão, decreto de falência, decreto de doença e o decreto de morte, eu vos expulso em nome de Jesus Cristo. 1, 2, 3, mais forte. 1, 2, 3, sai em nome de Jesus.